havendo no número legal e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Pleno por videoconferência. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ata das sessões virtuais de 20 a 24 e de 27 a 31 de julho, bem como a ata da sessão por videoconferência do dia 29 do mesmo mês. Estão em discussão. Aprovado. Quero inicialmente registrar a ausência do desembargador Milton Maia na presente sessão em razão do gozo de férias. Julgamentos. Está na pauta o mandado de segurança em que é impetrante Fábio Francisco Macedo de Araújo, advogada doutora Cátia Maria Lobo Nunes, impetrado comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Relator do desembargador Cornélio Alves. Está em mesa, Cornélio Azevedo? Está em mesa, sim. Está em mesa, Excelência. Doutora Cátia, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório que já foi publicizado. Pronto, então Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental de 15 minutos. Presidente, eu estou com uma certa dificuldade aqui, mas me parece que o voto está pela concessão da segurança, não é? Dá para Vossa Excelência verificar? Então, o voto é pela concessão da segurança, não é isso, desembargador Cornélio? É isso mesmo. Então, doutora Cátia, Vossa Excelência... depende aí, se os colegas concordarem. Agora... Presidente, por favor, eu tenho um voto divergente, viu? Eu tenho um... Também, senhor presidente. Tem um julgado do STF, então é melhor deixar fazer a sustentação oral. Ela faz a sustentação oral e depois a gente conversa. Já que tem voto divergente. Posso começar? Pode, está com a palavra, doutora Cátia. Ok, obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, através de quem saudar todos os integrantes deste colegiado com a seguinte mensagem: nada é impossível para Deus. Cada novo dia é uma prova de seu amor infinito. Fábio Francisco Macedo de Araújo, já qualificado nos autos do mandado de segurança em julgamento contra ato comandante-geral da Polícia Militar, vem apresentar sua sustentação oral nos seguintes termos. O impetrante ingressou nos quadros da Polícia Militar há mais de 30 anos, ou seja, em 25 de 8 de 1989. Foi promovido a cabo em 18 de julho de 2014, publicado no BG 224, de 03 de dezembro de 2014, e promovido a terceiro sargento em 2018, conforme aditivo ao BG 235. Encontra-se em excepcional comportamento, não responde a conselho de disciplina, processo administrativo para fins de demissão junto à corporação. No entanto, veio a ter sua transferência para a reserva negada um dia após o ato ter sido de agregação para a reserva remunerada ter sido feito. A justificativa da autoridade policial, o comandante-geral, foi que estaria a responder um processo criminal na comarca de Extremóis. Ora, Excelência, não tem trânsito julgado, não tem sentença condenatória, não tem trânsito julgado. E mais, outros militares em situação idêntica, estando sob júri, são promovidos e são levados à reserva remunerada. Ele cumpriu o tempo de serviço, mais de 30 anos, estava agregado, faltava tão somente a publicação. Este Tribunal de Justiça, em situação idêntica, em julgamento, cuja relatora foi a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, o 2016-01-7884-5, 22 de março de 2017, concedeu a transferência pedida para a reserva remunerada ao graduado Erivaldo Silva da Costa, cuja decisão abaixo transcrita no BG 125, de 7 de julho de 2017, página 02. Diz a emenda: o relator para a qual foi o desembargador Glauber Rego, constitucional e administrativo, mandado de segurança, pedido de transferência para a reserva remunerada, procedente, pleito negado administrativamente, argumento que o militar responde a ações penais, situação que não pode impedir a ida do militar em atividade, precedente desta corte que, ao permitir a promoção de praça em igual situação, também viabilizam a transferência para a reserva,
direito à inatividade conquistado após anos de serviço, negativa que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, demais requisitos legais preenchidos, direito líquido e certo evidenciado, concessão da segurança. Fere também, Excelência, o princípio da isonomia. Aqui, em verdade, denota flagrante e contundente violação ao princípio constitucional da isonomia, contido no artigo 5º da nossa Constituição, vez que não foram proporcionadas condições iguais para os militares que estavam em situações idênticas, análogas. Palavras do nosso Paulo Benevides, relativamente ao princípio da isonomia. Trata-se de um conceito que deve iluminar sempre toda a hermenêutica constitucional, em se tratando de estabelecer equivalência de direitos. Obriga o Estado, se for o caso, a prestações positivas, ao prover meios, se necessário, para concretizar comandos normativos de isonomia. Em outro lugar, já escrevemos que a isonomia fática é o grau mais alto e talvez mais justo e refinado a que pode subir o princípio da igualdade na estrutura normativa de direito positivo. Direito Constitucional, Editora Malheiros, 22ª edição, São Paulo, página 378. Da análise do caso em tela, a conclusão lógica que se extrai é: se o Estado, através do Comando Geral, oportunizou a vários em situação idêntica ao de impetrante a transferência para a reserva, pelo princípio de isonomia, deve também proporcionar ao impetrante a tão almejada transferência. Do contrário, estará agindo afronta à Constituição Federal de forma ilegal e arbitrária. E aí eu trago várias decisões de cortes superiores, que eu vou ler apenas uma, que diz o seguinte: processual civil, reexame necessário e recurso de apelação, mandado de segurança, possibilidade do impetrante obter promoção dentro das patentes militares, ainda que esteja respondendo a processo criminal. É de relatoria, esse é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em apelação, 2001-3017-0420, relatoria do desembargador Gleide Bezerra de Moura. Ora, resta claro o tratamento diferenciado dispensado pelo impetrado em desfavor do impetrante, que vem sofrendo prejuízo, enquanto os outros, respondendo a crimes muito mais graves, são beneficiados com suas transferências a inatividades ou promoções. E, portanto, se faz destacar o princípio constitucional que rege situações envolvendo pessoas com processos criminais ou inquéritos em andamento. A Constituição, no seu artigo 5º, declara que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mais, Excelência, ele cumpriu o tempo necessário de ser levado à reserva remunerado. O direito dele de reserva já está assegurado. Ora, Excelência, se ninguém pode ser considerado culpado no curso do processo, mas somente ao final dele, com o trânsito julgado de sentença penal condenatória, também não pode sofrer quaisquer prejuízo oriundo de tal processo, pois dessa forma estaria violado o princípio constitucional da presunção de inocência, a fazer juízo de valor do acusado com o processo em trâmite. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em repercussão geral, do seguinte tema, conforme a emenda abaixo: constitucional, administrativo, concurso público, restrição posta aos candidatos que respondem a processo criminal, existência de denúncia criminal, acordo recorrido que afasta a restrição com base na presunção constitucional de inocência, manifestação pela configuração do requisito de repercussão geral para conhecimento e julgamento do recurso extraordinário, RS 560-900, RG, relator ministro Joaquim Barbosa, no plenário virtual, tema 22, publicado em 28 de 3 de 2008. Ainda nesta senda, tem situação análoga, ou seja, a promoção de policiais respondendo a processos criminais. O Supremo, no RS 782-649, relatoria do ministro Celso do Melo, em 3 de 2014, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a ausência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória impede a recurso administrativo em promover o policial por violar frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência. E mais, Excelência, merece também a análise do princípio da razoabilidade, em virtude da excelente qualificação profissional, está em excepcional comportamento, quanto este também reconhecido por intervenção judicial, sede julgado, administrativo, regulamento de promoção de praça, a não inclusão do graduado sob júdice, a objeção interpretada como razoabilidade. A objeção subjúdice, posta no artigo 28 do Regulamento de Promoção de Praças, que veda promoções, deve merecer interpretação razoável e proporcional,
tendo em conta o seu objetivo, que é a preservação da idoneidade moral da instituição e a sua não interferência na atividade dos membros da Polícia Militar. TJDF, apelação civil 4574184200680001. Relatores, embargador Antoninho Lopes, acordo 339.260, quinta turma, publicado em 12 de 2 de 2009. Igual palavras trago de Maria Silva Zanella de Pietro, no sentido que trata-se de princípio aplicado ao direito administrativo como mais uma das tentativas de impor limitações à discricionariedade administrativa, ampliando o âmbito de apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Direito Administrativo, editorial Atlas, 23ª edição, 2010, página 79. Excelências, esse caso, ele já detém todos os direitos, está na reserva remunerada, já estava agregado, restando tão somente uma publicação para que ele pudesse ser efetivado nos quadros da reserva remunerada. E uma portaria anulou a agregação e impediu que ele pudesse ser elevado à reserva sob a argumentação que ele estava sob júri. Excelências, estamos diante de uma situação em que policiais condenados e aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, respondendo por crime de torturas e outras acusações mais gravosas, foram promovidos e transferidos para a reserva remunerada, enquanto impetrante, com a ficha funcional que dispensa maiores comentários, já vindo cumprir seu tempo de serviço, agregado para fins de reserva, com direito adquirido apenas por responder processo criminal, onde ainda não se tem qualquer decisão condenatória, e mesmo que tivesse, o que não é o caso, tem negado seu direito líquido e certo de ser levado à reserva remunerada por ter atingido o tempo de serviço. E mais, esse Egrégio Tribunal de Justiça, com a relatoria da desembargadora Maria Zeneide, em situação idêntica, excelência, concedeu segurança. Né? Eu já até relatei há poucos minutos, mas volto a frisar. É o mandato de segurança 2016-01-78845, 22 de março de 2017. Determinou que fosse levada à reserva remunerada pelo tempo de serviço que havia sido cumprido. Finalmente, excelências, espere e confie em impetrante. Seja conhecido e provido o presente mandato de segurança em todos os seus termos, concedendo a segurança para fim de ser reconhecido através do PG 052, de 19 de março de 2020, o direito impetrante de ser agregado ao respectivo quadro da reserva remunerada da Polícia a contar de 20 de fevereiro de 2020, sendo efetivada a transferência do impetrante aos quadros da reserva remunerada, por ser de direito e de justiça, uma vez que cumpriu seu tempo de serviço, estão tão somente a aguardar a materialização por parte do impetrado de ser levado à reserva remunerada. Um bom dia, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, doutora Cátia. Está com a palavra, desembargador Cornélio. Pois não, como foi bem explicado aí, doutora Cátia, é um militar que, após 30 anos de serviço, ele, a pedido, ele foi para a reserva e foi atendido, né? Mas ele respondia a processo criminal na comarca dos Tremóis. Posteriormente, logo em seguida, houve um ato revogando esse ato que determinou a ida dele para a reserva, né? Por isso surgiu o mandado de segurança. Eu, seguindo os precedentes do Tribunal de Justiça, em alguns julgamentos, inclusive no que a doutora Cátia mencionou, eu fiz pela procedência seguindo os precedentes do Tribunal de Justiça. No entanto, somente segunda-feira, eu descobri um julgado do STF numa ação direta de inconstitucionalidade 5.493 do Estado da Bahia, e que lá é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, em que se questionava justamente esse dispositivo lá da Constituição da Bahia, né, que proibia o militar que responda a processo criminal ou então civil, mesmo que por abuso de autoridade, ele seja colocado na reserva, né? O Supremo entendeu que não há inconstitucionalidade desse dispositivo que proíbe do militar, quando está respondendo a processo criminal, dele não ir para a reserva, né? Tem essa proibição e que o tribunal considerou
constitucional essa proibição. Como eu já tinha feito voto, eu não quis modificar e tinha esses precedentes do Tribunal de Justiça, eu trago aqui para a discussão e estou disposto a rever meu voto, né? Porque, na realidade, a gente lança as ideias aqui e a gente é quem decide. O tribunal, no consenso, por unanimidade, como é que decide. Meu voto está seguindo os precedentes, mas não tenho dúvida nenhuma de aderir à decisão do Supremo, se o tribunal assim decidir. Então, meu voto, a princípio, está pela manutenção, mas traga a discussão também essa questão do Supremo Tribunal Federal ter considerado constitucional essa proibição de remeter o militar para a reserva quando ele responde a processo criminal, que é o caso, o militar ele responde na comarca de Extremóis. Então, estou aqui colocando o assunto para discussão. Algum colega quer fazer algum pronunciamento aqui pela Eu acho votação? que tem alguns... Votação tem duas divergências. E mais presidente. acompanhando o relator. Eu também que eu tenho um voto divergente também, Excelência. Aqui a divergência é de Vossa Excelência Felix Bardora Zeneide. Pois é. Oi, não, Zeneide. Eu achei assim muito elegante aí a fala de Cornélio, porque de desembargador Cornélio, em face, inclusive, da fala da nobre advogada que fala em processos, em julgamentos de minha relatoria. No entanto, é isso que Vossa Excelência está dizendo, a gente foi surpreendido e eu fico aqui naquele frisson de atender ao que o Supremo diz, porque, na verdade, essa decisão do Supremo da ministra Carmen Lúcia foi agora em abril, e foi o pleno e foi a unanimidade. Então, é assim, eu, com todas as vênias, eu a tinha, inclusive, agora dizendo, acompanhado o relator, porque tem muitos precedentes nossos, né, em face exatamente da questão da inocência, da presunção de inocência, mas essa decisão é deste ano, foi logo após. Esses julgados que foram citados aí pela nobre advogada são de 2016 e outros, parece, de outros anos. Então, eu fiquei assim, muito preocupada com esse processo para fazer justiça realmente, mas temos que seguir o Supremo, daí eu estou discordando do relator com relação até os fundamentos, que está aí um pouco bem rápido aí na minha justificativa, mas os fundamentos postos pelo desembargador expedito. Eu não tenho problema nenhum de aderir se o tribunal assim decidir, porque certamente valerão, né? A votação aqui, Mador Cornélio, nove acompanha a Vossa Excelência. Certo. 2 só divergem. Tá certo. Então, A divergência, como bem conceitou a embargadora Zeneide, é o precedente de 15 de março. Abril. 15 de 4 de 2020. O Tribunal Pleno, na unanimidade, disse que era constitucional a lei da Bahia e anulação de constitucionalidades, né? A preferência... É uma lei da Bahia que é igualzinha a nossa, desembargador expedito. Essa que o tribunal analisou, o STF, é uma lei igual à nossa, que é da Bahia. Da Bahia. Igual a nossa, que ele disse que a presunção de inocência a resta imposta no Estado impugnada por ser de caráter restrito administrativo, que não se revela de caráter punitivo, certo? É mais acautelatório pela qual se assegura persecução penal e se evita eventuais prejuízos à administração militar. Isso é a ministra Carmen Lúcia no seu voto, né? E julga a ação de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão estiver respondendo ao processo administrativo, prevista no parágrafo 3º do artigo 176 da Lei 7.990/2001 da Bahia, e na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à remunerada a pedido,
o policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade. Ok. Veta a transferência de qualquer militar quando estiver respondendo a qualquer processo criminal ou de abuso de autoridade. Vocês que viram esse julgamento não sabem dizer se esse julgamento o Supremo revogou aquela repercussão geral falando sobre a matéria. Ele não faz menção, não. Aí, Badoi Bandeira está pedindo a palavra. Está com a palavra, Badoi Bandeira. Presidente, nós estamos em um julgamento em que a decisão está por maioria e pode ficar bem difícil definir. A maioria com pequena diferença de voto. Então, o primeiro pensamento o relator precisa definir como ficará seu entendimento e não esperar que a maioria mude o entendimento inicialmente manifestado por ele. Porque se nós, desembargador Cornélio, se nós estamos com votos divergentes, o voto do relator é fundamental para dizer se seguirá uma corrente ou a outra. Quando eu lancei o voto, eu não tenho conhecimento de julgado. Como já mencionei, eu só descobri esse julgado segunda-feira. Eu não quis mudar. Mas agora, porque depois do debate, Vossa Excelência mantém o voto. Eu trouxe justamente a questão para debate, porque na realidade quem decide é o colegiado, né? Eu não quero assim. Mas para o colegiado decidir, desembargador Cornélio, vai ter que contar voto. Claro. Começou a discussão. Já tem mais um que está aderindo, que é Vossa Excelência, a gente está aqui discutindo. Eu não tenho problema nenhum, inclusive, eu acho melhor que o mandato de segurança seja denegado, porque nós vamos ter casos futuros, né? Eu não tenho problema nenhum, eu mudo meu voto para seguir a decisão do Supremo, que eu acho que é o que nós temos que respeitar. Tá. Então estou a entender que Vossa Excelência mudará o voto. Muda o voto. Então, doutor Cornélio, porque aqui a votação está 9 acompanhando Vossa Excelência no sentido da concessão da segurança. Certo. Então, se ele mudar o voto, é fundamental essa definição para a proclamação do resultado. Presidente, outro ponto é, se o Supremo definiu que a transferência para a reserva, a proibição de transferir para a reserva ao policial que responde ao processo é constitucional, o tribunal precisará, nos casos futuros, analisar também as promoções, porque é a mesma regra, uma para promoção, valendo para a promoção e para a transferência para a reserva. O tribunal vinha a entender que a presunção de inocência não proibia a promoção. No entanto, se proíbe a transferência para a reserva, deve também proibir a promoção. Ou seja, a ministra Carmen Lúcia disse que é uma questão administrativa que não tem a ver com a presunção de inocência. São medidas restritivas administrativas justamente porque não são punitivas, não tem caráter punitivo, então não merece pôr em evidência a presunção de inocência. Nós devemos aplicar esse entendimento também para os casos de promoção que tivermos de decidir, e falo isso porque o tribunal já decidiu várias vezes pela possibilidade da promoção aos policiais que respondem a processo. Daí porque, inicialmente, eu havia proferido o voto concordando com o relator, porque se não era proibido promover, também não seria proibido transferir para a reserva. Com essa decisão, e agora o caso é recente, então nós não temos que falar mais em precedentes do STF, porque esse me parece que é o mais recente, e se o próprio STF, digamos, muda o entendimento, nós devemos seguir o que está definido no precedente atual, no julgamento atual do STF. Então, devemos debater, porque aí eu saberei futuramente como resolver os processos, como votar os processos que discutem promoções de policiais, com presunção de inocência invocada para não proibir a promoção. Mas meu voto está seguindo, então, o entendimento do STF recente, né, que pensa que devemos seguir concordando, então, pela não concessão da segurança. Obrigado, presidente. Então, você está mudando o seu voto. Eu mudei meu voto para seguir o
a decisão do Supremo. Vou alisar aqui o painel. E desembargador Cornélio também? Senhor presidente, é o seguinte, eu trouxe para discussão, eu queria até ouvir mais colegas, né? Ouvir o pronunciamento de 3, mas eu acho que nós devemos seguir a decisão do Supremo. Eu não quis mudar meu voto, para não pegar ninguém de surpresa, assim, né? Porque os colegas têm votado numa minuta de um voto que eu coloquei no sistema. Aí, se alterar sem avisar, não daria. Por isso que eu trouxe a discussão agora para o pleno, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que nós temos que seguir a decisão do Supremo, não vamos fugir. Então, eu vou mudar meu voto para denegar a segurança, que eu acho mais correto, que a gente tem um norte assim a seguir, não é? E Senhor presidente, o voto já estava elaborado, só que eu não tinha colocado no sistema, mas o meu voto vai ser pela denegação. Também eu mudo meu voto acompanhando o relator, excelência, agora. senhor presidente, senhor presidente, pela ordem. Bom, de fato, a matéria aí, ela tem um cunho constitucional, não é? E eu penso que esse julgamento, ele irá certamente nortear todos as outras futuras decisões do tribunal em relação a esse tema, que não é novo na casa, e é sempre reiterado, e certamente teremos novas questões envolvendo essa matéria. Na verdade, como o relator trouxe no seu voto, todos os precedentes eram no sentido de afastar, né, a constitucionalidade desse dispositivo para reconhecer o direito à promoção, baseado naturalmente no princípio da presunção de inocência. Mas, realmente, é recente essa decisão da ministra Carmen Lúcia, ela foi relatora, e a decisão, me parece, foi unânime, do Pleno, e onde ela diz que a questão da presunção de inocência, a partir da Constituição Federal, prevista na Constituição Federal, ela se aplica somente na esfera do direito penal, e não no direito administrativo. E a lei da Bahia, parece que a própria Constituição da Bahia, assim como na nossa lei aqui também, ela tem um cunho meramente administrativo e tem o caráter de proteger a própria administração pública. Isso realmente modifica, né, o nosso entendimento, de há muito já sedimentado, não havia discussão em relação a isso. O embargador Expedito trouxe no voto, e inclusive traz esse precedente, e eu penso que realmente, a partir de agora, nós devemos, claro, o Supremo, a última palavra na questão constitucional é o Supremo Tribunal Federal, e não seria conveniente, me permito usar essa palavra, para o tribunal, seguindo uma linha que sabemos que já há posição firmada pelo Supremo. Inclusive, isso me chamou a atenção, a ministra foi referência a alguns precedentes, no sentido de que o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição Federal, ele é restrito à esfera do direito penal. Então, é realmente um marco diferenciador. O embargador Cornélio, com muita consciência de julgador que tem, realmente expôs a matéria, trouxe o pensamento, ainda que tenha trazido o voto no sentido da jurisprudência anterior do tribunal, mas ele revendo o voto agora, em face desse precedente, no caso seria de acompanhar. Se o relator adere à divergência, eu, no caso, também acompanho no sentido de denegar a segurança. Ok. Desembargador Judito, como vota Vossa Excelência? Da mesma forma, Excelência, pela denegação da segurança. Doutora Berenice Capuchu, como vota Vossa Excelência? Acompanho a divergência para negar a segurança. Não, agora é o relator, né? O relator também já mudou. O relator também aderiu. Então, certo. Ok. No caso... Já votou, desembargador Vivaldo. Como vota Vossa Excelência? Também, Excelência, denegando a segurança.
Também acompanho o relator, excelência. Doutora Deise. Com o relator, presidente, Obrigado. pela denegação. Obrigado. Desembargador Dilermando. Sim, o relator agora ele tinha traído um voto pelo conhecimento de concessão, agora ele está denegando, não é isso, excelência? Isso. Então vamos acompanhar também, viu? O relator, no caso, pela denegação, pela toda a fundamentação trazida, como disse bem o desembargador Amaury, essa é uma questão que não é nova no tribunal, como é uma questão de ordem constitucional, o Supremo se pronunciou recentemente, então iria bater, na linguagem popular da Vênia, ia bater de frente, né, com a decisão recente do Supremo, né? Desembargador Vigílio, como vota Vossa Excelência? Eu também, senhor presidente, eu acompanho o relator pela denegação da segurança. Ok. Desembargador Zenildo já votou pela denegação. Desembargador Ibanez também. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu vou pedir vista, senhor presidente. Bom, então, após o voto, o relator dos que o acompanharam pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O mais aguarda voto vista do desembargador Gilson e o relator é ponente, então falta só Gilson. Ok, desembargador Glauber, senhor presidente, eu vou mudar o voto já no sistema, viu? Colocar o pela delegação. Tá certo? É assim? Procede? Você vai mudar, claro. Você da oposição vai fundamentar pela denegação e o desembargador Glauber pede ficha dos autos, ok? Dando continuidade à pauta, tem uma revisão criminal da relação do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Ok, doutor Anderson Coutinho Bezerra. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Já foi publicado. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Já acabou a lata. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador presidente, João Rebouças, que vem conduzindo de forma ímpar e de forma simples, porém contundente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, ilustre relator do feito, desembargadores Glauber Rego, Gilson Barbosa e Saraiva Sobrinho, dos quais já tive a satisfação de elaborar em vossas presenças, por força do meu segmento de atuação como causídico, em nome dos quais cumprimento toda a corte. O motivo que me traz a presença de vossas excelências se trata da revisão criminal número 080-2340-51-2020, onde o revisando Silvantos Augusto da Silva busca a cassação da sentença recidenda com a diminuição da pena imposta ao revisando. Excelências, antes de qualquer coisa, gostaria de trazer a vossos conhecimentos que desde o início da instrução processual, o ora revisando já sofreu divergências que não foram observadas no feito. Na peça acusatória do ilustre representante do Ministério Público, o próprio representante do Ministério Público alegou outrora o ânimos necandi, ou seja, o desejo de matar. Ele saiu da residência com o objetivo de matar. Porém, se observarmos dos próprios depoimentos das testemunhas, foi observado claramente que as testemunhas disseram que, em momento nenhum, um conhecia o outro. Prova disso é que a vítima atravessou a rua, no bairro da Coabinal, em Parnamirim, até o veículo onde se encontrava o ora revisando, com o objetivo de trazer a sua namorada, noiva, esposa, de volta, porque ele não sabia quem estava no veículo. Então, é realmente uma situação que, desde o início, é controversa, pois é impossível se falar em ânimos necandi, uma vez que a própria vítima não conhecia o revisando, e vice-versa, uma vez que o revisando estava no veículo, acompanhado de outras pessoas, inclusive parentes. Dando seguimento ao feito, excelências, o nobre representante do Ministério Público, da primeira Procuradoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em sua peça de manifestação, citou Rogério Greco, onde diz
Se não foi ele quem provocou a situação de tumulto, poderá ser beneficiado pela atenuante. Excelência, é fácil de observarmos de toda a instrução processual, inclusive do depoimento das testemunhas, que em momento nenhum foi o revisando que começou o atrito. O revisando se encontrava no veículo, se encontrava dentro do carro, quando a vítima atravessou a rua correndo com ciúmes, conforme se diz do próprio processo, e puxando a sua namorada, a noiva namorada, esposa, puxando a mesma, resultou na saída do parente que estava dentro do carro, que não foi o revisando, excelência. De antemão, já se diz que não foi o revisando a pessoa que saiu do veículo no primeiro momento e que começou, de fato, o atrito, deixando mais do que claro que em momento nenhum foi o revisando que iniciou a confusão. Em segmento, o Ministério Público aduziu, conforme se observa, para que haja a aplicação da atenuante em cometa, é necessário que o agente cometa o crime sob domínio de multidão ou tumulto. Excelência, é importante passar para os senhores a natureza da Cobinal, a natureza do bairro onde aconteceu o ato fatídico. A Cobinal, ela era circunscricionada de bares. Patuense, Agosto Sabor, o próprio local, o Rei do Cal, onde ela aconteceu, a lanchonete do Marlos, o cachorro-quente do Marlos, que foi a pessoa que ensejou essa revisão. Diga-se de passagem, excelências, ele nunca teve nenhum contato com o revisando, não o conhece, lembra do feito, assim como os donos dos bares da época também lembram do feito. E o Marlos foi uníssono em dizer que na hora da confusão ninguém correu para olhar, correram para cima de Silvanson, o ora revisando, como se o mesmo fosse o responsável pela agressão, sendo que ele desceu depois, excelência. Ele desceu depois. Então não tem como se falar que ele nem começou a confusão e tampouco que ele conseguiria distinguir naquele momento o que era tumulto e o que era aglomeração. Seguindo o feito, observou-se que o Ministério Público citou, da análise do caderno processual, não há como se vislumbrar a existência do alegado tumulto em meio à multidão, não havendo, portanto, de falar em julgamento contrário. Excelência, o bairro onde aconteceu o feito e a época onde aconteceu o feito se tratava de um período eleitoral onde todos os políticos optavam por encerrar seus eventos partidários naquele local, exatamente pela grande aglomeração de pessoas, pela grande multidão que existia ali. Então, ou seja, ali era tudo, menos um lugar sem muitas pessoas. Ademais, observa-se que, diante da própria instrução processual, as testemunhas, plural, as testemunhas, foram várias, onde os amigos, vários amigos que estavam com a vítima, correram para cima de Silvanson, como se ele tivesse começado o atrito. Excelência, ele não começou atrito algum. Silvanson não tem histórico criminoso, ele não tem envolvimento com crime, ele não é traficante, ele é pai, era um empresário, pessoa de família, que nunca tinha tido um contato que fosse com a vítima, excelências. Então, é impossível que se diga que ele não tem direito ao que não foi observado com base no artigo 65, terceiro, a linha E do Código Penal. Excelências, eu não vejo mais motivos para me alongar. O objetivo que eu tenho com Vossas Excelências, uma vez que tanto o magistrado da primeira instância, quanto o ilustre representante do Ministério Público, quanto Vossas Excelências não têm a menor obrigação de conhecer a natureza do lugar onde aconteceu o feito, a natureza da situação em que aconteceu o feito. Então, por esse motivo, eu me senti na obrigação de trazer-lhes informações das quais pudesse ser elucidada a real motivação, a real forma como aconteceu, e para que pudesse ser tomada uma decisão mais justa. Por fim, excelências, requer a defesa que o revisionando, que Vossas Excelências, que seja provido o requerimento revisional, cassando a sentença prolatada a iuris, sendo assim diminuída consideravelmente a pena do revisando, pois, como já disse desde o início das minhas declarações, o revisando cometeu tudo
menos ter começado o crime. Não estou querendo rediscutir o mérito, até porque a instituição de Sobral Pinto, ao meu ver, jamais deve utilizar-se da revisão criminal como instituto de recurso. Então, não me venham aqui trazer nenhum tipo de debate, nenhum tipo de seara que se discuta novamente o mérito que já foi discutido em fase de instrução. O que a defesa requer é apenas que seja observado um direito que o revisando tem e que não foi observado. Porque nem foi ele quem começou o atrito, nem foi ele quem desferiu o soco, que é dito no processo, inclusive é dito no processo que não foi ele quem desferiu o soco. Os colegas que foram as testemunhas da vítima vieram para cima dele, excelência. Ele cometeu tudo, menos algo que faça com que não tenha aglomeração. A aglomeração foi clara, a confusão em cima foi clara. E quando você tem 2 ou 3 pessoas em cima de você, é difícil, excelência, distinguir quem está lá para lhe abraçar ou quem está lá para lhe dar um soco. Então, por esse motivo, a defesa requer que seja provido o presente recurso, o presente requerimento revisional, cassando a sentença e sendo diminuído consideravelmente a pena revisionada. Encerro por aqui, trazendo a Vossas Excelências a satisfação em vê-los com saúde, pois para mim, enquanto causídico, é plenamente satisfatório elaborar junto aos senhores que provam que eu cheguei a algum lugar na vida e que me alegra muito. Saúde a todos vocês e parabéns pela condução do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Satisfeito, excelências. Obrigado, doutor Anderson. Obrigado, doutor Anderson, pela apresentação. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Rivaldo Pinheiro. Senhor presidente, colegas desembargadores, eu vou fazer uma síntese do voto que está disponibilizado e digo que o requerente pleiteia o reconhecimento em seu favor da atenuante prevista no artigo 65(3), a linha E do Código Penal, que beneficia com redução de pena o agente que comete crime sob a influência de multidão e tumulto, se não o provocou. Digo, entretanto, não vejo como o seu pedido possa ser acolhido. Consoante entendimento pacífico, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, para a incidência da atenuante prevista na linha E, do inciso 3, artigo 65 do Código Penal, 2 requisitos são exigidos. Primeiro, que o agente tenha cometido o crime por influência de multidão ou tumulto, e segundo, que este tumulto não tenha sido causado por ele. Cito aqui, transcrevo jurisprudência do STJ, do Tribunal Gaúcho, Tribunal do Rio Grande do Sul, e mais adiante eu digo, no caso dos autos, não há provas de que o revisionando tenha cometido o crime por influência de multidão ou tumulto. Ademais, por se tratar de crime doloso contra a vida, para que fossem consideradas no apenamento pelo juiz-presidente, as atenuantes e as agravantes deveriam ter sido alegadas nos debates em plenário, a teor do que prescreve o artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal. Transcrevo precedente do STJ, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e digo, no caso, em análise, o revisionando não cuidou de juntar aos autos a ata da sessão do Tribunal do Júri para comprovar que a referida atenuante foi suscitada em plenário, mas, por equívoco, o juiz sentenciante não a reconheceu, de forma que não há como o seu pleito ser acolhido. Por isso, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou votando no sentido de julgar improcedente o pedido formulado e digo na emenda seguinte: direito penal, processual penal, revisão criminal, homicídio qualificado, alegação de sentença contrária à evidência dos autos, pretensão do revisionando do reconhecimento em seu favor da atenuante prevista no artigo 65(3), a linha E do Código Penal, não acolhimento, ausência de provas no sentido da prática do crime por influência de multidão e tumulto. Ademais, em se tratando de crime doloso contra a vida, o juiz-presidente, quando da prolação da sentença, deveria observar e incluir para o cálculo da dosimetria da pena apenas as circunstâncias atenuantes e agravantes alegadas nos debates em plenário, a teor do que prescreve o artigo 492, inciso 1, a linha B do Código de Processo Penal. Não tendo revisionando, juntado aos autos da ata da sessão do Tribunal do Júri para comprovar que a referida atenuante foi suscitada em plenário, mas por equívoco o juiz sentenciante não a reconheceu, em procedência do pedido formulado em sede de revisão criminal, é como eu estou encaminhando o voto. Aqui pelo sistema do processo judicial eletrônico,
todos os colegas desembargadores estão acompanhando Vossa Excelência. O voto foi disponibilizado com antecedência. Então está proclamado o termo do voto do relator. Senhor presidente, eu quero só comunicar que o voto já foi modificado, já está no sistema. Né? Ok, do primeiro. Ok, desembargador. Dando continuidade ao julgamento, tem uma ação penal ordinária, é autor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e a relatoria do desembargador Lermando Mota está em mesa? Sim, excelência, em mesa. Presidente, já se encontra na sala o doutor Cristiano Barros para a sustentação oral, registrando que está registrado aqui impedimento de Vossa Excelência e a suspensão do desembargador Vigílio. Caso a presidência terá que ser transferido para o desembargador Amauri. Desembargador Amauri Moura, sobrinho. O desembargador Amauri, Vossa Excelência está com a presidência do tribunal. Ok, assumo a presidência com muita honra. E, doutor Cristiano, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Ok, então Vossa Excelência tem a palavra pelos 15 minutos regimentais. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Amauri Moura Sobrinho, excelentíssimo senhor relator, desembargador Lermando Mota, demais membros da Corte, procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte, servidores, advogados que estejam assistindo a sessão, versam os autos sobre uma denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual por pela suposta prática do crime capitulado no artigo 10º da Lei 7347/85, que consiste na ação do governador de Serra Rosado no envio de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil pública. Existe uma questão que precede a análise de mérito, se houve ou não, em tese, em hipótese, o crime, que aqui estamos julgando o recebimento ainda da denúncia, mas existe uma questão que está posta na defesa escrita que precede o mérito da demanda, da decisão a ser tomada, que diz respeito a um acordo de não persecução penal firmado em 17 de dezembro de 2008, que é objeto do processo 08027, dígito 54, de 2019, entrando neste tribunal, onde, por diversos fatos, entende que a defesa, umbilicalmente ligados aos fatos agora objeto dessa ação penal originária, e que, por tal razão, inclusive por dever de lealdade e de boa-fé, deveriam estar com esses fatos agora, objeto da apresentação penal, deveriam estar contidos no acordo de homologação ou no acordo de não persecução penal feito perante o Ministério Público e levado à homologação deste juízo. Inclusive, a doutora Keisiane Sena, promotora de justiça, assessora do Procurador-Geral, em janeiro de 2019, antes da propositura dessa ação, dá um despacho que está às folhas 11 desses autos, sobre o ID número 3780753, estou falando e referindo à ação originária, a ação que está em julgamento agora, onde, dentre outras coisas, ela afirma: os fatos narrados na presente notícia de fatos são anteriores à celebração do acordo. Seja, Excelência, por dever de boa-fé processual, por dever de boa-fé objetiva na homologação do acordo, e por serem fatos contínuos, contingentes, umbilicalmente ligados aos objetos do acordo de não persecução penal firmado, a defesa alega que esses fatos, objeto da presente denúncia, deviam estar lá no acordo de não persecução penal, sob pena da defesa do réu ficar prejudicada. Ora, eu sento com o Ministério Público, negocio um acordo de não persecução penal e surge, logo em seguida, menos de um mês depois, fatos anteriores que deveriam estar no acordo, deveriam estar ali negociados. Surge uma nova investigação, como me permitam o paradoxo ou a comparação, como se fosse possível tirar da manga uma surpresa após a negociação para constranger ilegalmente o ora denunciado. Então, por essas razões, como questão preliminar ao próprio recebimento de defesa,
entende a defesa que seria o caso de aditamento do acordo de não persecução penal, ou para que lá constasse os fatos que são objeto da presente denúncia. Mas, acaso Vossas Excelências assim não entendam, que há apatividade, que há necessária reunião, no mérito, a denúncia não deve ser recebida, porque os fatos são atípicos. E justifico por quê. Primeiro, é importante destacar que não são dados técnicos. Não são dados técnicos que são requisitados pelo Ministério Público. Na denúncia, não há a justificativa a fundamentar por que esses documentos que se pedem, que são processos licitatórios, por que eles são imprescindíveis à propositura da ação civil pública. Não há nenhum ofício do Ministério Público, nem a denúncia, a demonstração da imprescindibilidade, apenas a afirmação genérica, como se isso fosse possível, e a jurisprudência dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça entende que é imprescindível, fato constitutivo da tipicidade penal, a demonstração e não a mera afirmação da imprescindibilidade. E esses dados, esses documentos também poderiam ter sido obtidos por outro meio, Excelência. Foi feito ofício ao prefeito, mas tanto poderiam ter sido obtidos por outro meio, que foram obtidos em ofício enviado ao secretário de administração do município. E isso é por óbvio, palpável. Pedir que o prefeito tenha domínio de todos os documentos públicos é algo que não se imagina. E aí, o secretário de administração do município foi oficiado e mandou os documentos. Isso prova que não era imprescindível, que não havia razão para o prefeito obstruir, obstaculizar, retardar envio desses dados, que não são dados técnicos imprescindíveis. E a jurisprudência dessa Corte é nesse sentido, que havendo outros meios de conseguir a documentação ou os dados, não há razão, não há tipicidade na conduta. E eu digo a Vossas Excelências que no documento de páginas 20 do presentes autos, sob ID 3780753, o doutor Fábio de Weimar Té, técnico promotor de justiça da comarca de Mossoró, afirma textualmente que o secretário de administração municipal respondeu através do ofício número 020 de 2019 e respondeu à requisição ministerial e atendeu. Então, Excelência, não é o caso de ter ocorrido efetivamente qualquer conduta típica. E havendo a tipicidade da conduta, a denúncia não deve ser recebida. Então, pela singeleza do caso, requer a defesa que a denúncia não seja recebida e ainda prejudicialmente que o presente caso seja levado para aditamento do acordo de não persecução penal que está processado sob o número 08.027.54/2019, 820.0000. É o que requer essa defesa. Obrigado. Agradeço. Doutor Cristiano, desembargador Dilermando, Vossa Excelência tem a palavra para proferir seu voto. Pois não, Excelência, eu digo de saída que o voto está disponibilizado, um voto longo, mas eu vou tentar resumir sem comprometer, claro, o conteúdo do voto. Eu inicio trazendo a ementa, que já traz algum esclarecimento. Penal e processual penal, ação penal originária, preliminar de atratividade da continuidade delitiva, pretensão em verdade de inclusão em acordo de não persecução penal de crimes investigados em notícia de fato instaurada em momento posterior à assinatura de homologação do acordo, impossibilidade, realização do acordo que não representa direito subjetivo do denunciado e tem o condão de impedir a sua realização. Suposta continuidade delitiva que deve ser demonstrada em regular instrução processual, ausência de elementos, né? Não houve instrução processual, rejeição, mérito, prefeito municipal, omissão quanto ao fornecimento de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, ofícios requisitórios com indicação da indispensabilidade e da advertência quanto à omissão punível, recebimento pessoal pelo denunciado
e permanência da omissão, a despeito da reiteração do pedido, conduta comprovadamente habitual do denunciado, não demonstração do mero equívoco, conduta inserida no delito previsto no artigo 10 da Lei 7347/85, presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do referido Código, recebimento da denúncia. Como visto, e a questão versa inicialmente sobre uma preliminar trazida pelo nobre advogado, que fez uma brilhante citação oral, e ele fala, eu até anotei aqui agora, sobre a necessidade, no seu entender, de um eventual aditamento ao acordo de não persecução penal, o que data vênia de vigio. E eu digo, na preliminar, a despeito de a continuidade delitiva se constituir em matéria de mérito, o que a defesa do denunciado pretende, em verdade, é fazer com que seja reconhecido que os fatos narrados na presente denúncia sejam considerados como continuidade delitiva dos fatos narrados na denúncia dos autos número 080, 00, 027, como 54/2019.8.20.40, na qual foi firmado acordo de não persecução penal. Como visto, o denunciado em sua defesa de ID 54.016.686 sustenta que, pelo fato de ter celebrado acordo de não persecução penal nos autos já referidos, por condutas idênticas à narrada na presente denúncia, tal circunstância deveria servir como fundamento para a atratividade da continuidade delitiva, de modo que as condutas típicas aqui descritas possam ser englobadas no acordo antes celebrado. E eu digo, no entanto, data vênia, não vejo como acolher a referida tese. Isto porque, da análise dos documentos acostados, verifico que a notícia de fato que fundamenta a presente denúncia foi instaurada em 29 de janeiro de 2019, documento de ID 3780753, decorrente da omissão de dados técnicos necessários para a investigação de dispensa de licitação na aquisição de gêneros alimentícios pelo município de Serra Rosado no ano de 2017. Ademais, consta documento de ID 3780753, no qual a promotora de justiça, assessora da Procuradoria-Geral de Justiça, solicitou da 7ª Promotoria de Justiça de Mossoró informações acerca do cumprimento por parte do denunciado das requisições efetivadas, porque foram pelo menos duas requisições efetivadas pelos ofícios números 13.130 de 2018 e 2011 de 2018, o qual o estágio do procedimento preparatório no número 06/2018, 5016.062, e se as informações requisitadas são de fato imprescindíveis para o ajuizamento de ação civil pública na data de 6 de junho de 2019. Em resposta, em 11 de julho de 2019, o 7º Procurador de Justiça de Mossoró informou que não houve qualquer resposta do denunciado, bem como que foi informada a imprescindibilidade das informações requisitadas. Não vejo como haveria má-fé do órgão ministerial em não incluir as presentes condutas em acordo de não persecução penal celebrado em momento anterior ao conhecimento das práticas denunciadas, de modo que não vislumbro como acolher a tese suscitada. Eu digo mais. Do mesmo modo, vou tentar ser sucinto, a tese defensiva ainda é capaz de impedir a realização de acordo de não persecução penal, justamente porque a continuidade delitiva pode tornar incabível a realização do acordo, nos termos do artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 2º do Código de Processo Penal, verbis. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições, etc, etc. Aí eu prossigo dizendo, ademais, a suposta continuidade delitiva é matéria que deve ser analisada e provada no curso da instrução processual. Isso é relevante. Está vendo? A suposta continuidade delitiva é matéria que deve ser analisada e provada no curso da instrução processual, com elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, e de ordem subjetiva, unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, bem como que os delitos foram praticados em período inferior a 30 dias, o que não foi demonstrado pela defesa. Por tais motivos, não vejo como acolher a preliminar aventada para o fim de inserir em acordo de não persecução penal delitos conhecidos posteriormente à sua assinatura e homologação judicial, notadamente quando o acordo não representa qualquer direito subjetivo do investigado, mas, diga-se, isso é muito importante, notadamente quando o acordo não representa qualquer direito subjetivo do investigado, mas faculdade ao órgão de acusação. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e passo ao exame do mérito da denúncia. Então, eu estou rejeitando a preliminar. Não sei se Vossa Excelência vai colocar, né, em votação, mas parece que os votos já estão lançados, né? Pois não, Excelência. Já tem aqui alguns votos, pelo menos intenções de votos, não é? Previamente lançados. Eu indago da Corte se há alguma divergência em relação à preliminar. Rejeitada, então, a preliminar unanimidade. Não é isso? Vossa Excelência pode continuar. E eu uso com muita honra, senhor. Correto, Excelência. Obrigado. Prossigo no mérito. E eu vou continuar sendo objetivo, sem prejudicar o conteúdo do voto, claro, como de direito. Aí eu vou, então, agora tecer considerações, então, rejeitada a denúncia. O mérito vai entrar a questão da denúncia, não é? Então, recebimento ou não da denúncia. Recebimento ou não da denúncia. Procedendo ao exame da denúncia, verifico que ela atende a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que nela se encontra exposto não só o fato criminoso, como todas as suas circunstâncias, além da qualificação do acusado, de sorte a identificá-lo, bem como a classificação do crime a ele imputado, de modo que, para a elucidação dos fatos, em tese delituosos, nela descritos, necessário que se faça a regular instrução criminal como contraditório e a ampla defesa assegurados. Da análise da peça acusatória, observo que o Ministério Público detalhou a conduta típica atribuída ao denunciado, cuja responsabilidade atribuída ao gestor não foi sequer negada, notadamente porque a tese não comprovada acerca da insuficiência de servidores é facilmente derrogada diante da verificação de uma conduta reiterada do denunciado em não cumprir e não responder aos ofícios requisitórios enviados pelo Ministério Público, a despeito da indicação de sua imprescindibilidade para investigação em curso e ajuizamento de ações civis públicas. Sobreleva destacar aqui, Excelência, ainda, é que o Ministério Público detalhou com acuidade a requisição de ofícios indispensáveis à propositura de ação civil pública, detalhando os objetivos buscados com os referidos ofícios e demonstrando a sua indispensabilidade. Inclusive, registre-se que essas solicitações, né, foram feitas no curso da instrução processual de um inquérito civil público que tramitava, não é? Então, o tipo penal, eu digo ainda, o tipo penal atribuído à hora denunciado, descrito no artigo 10 da Lei 7347/85, é formal e depende do preenchimento dos requisitos verbis, nós sabemos, no artigo 10, não é? Então, eu prossigo dizendo aquilo que eu disse e repito aqui. Fora instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Mossoró, o Inquérito Civil Público 06-2018-40-16062, destinado a apurar irregularidade na dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios,
pelo município de governador do referido procedimento de dispensa, os quais foram recebidos pessoalmente, não foi pelo secretário, foram recebidos pessoalmente pelo denunciário, como já dito, com destaque acerca da imprescindibilidade da informação requisitada. E, registre, como se vê, expirado o prazo, sem qualquer resposta, desde o primeiro ofício, a ordem foi reiterada e novamente recebida pessoalmente pelo gestor. O gestor recebeu 2 vezes, o qual continuou a omitir os dados técnicos editados, que nada fez, sendo a contumácia repetida na reiteração da ordem, o que afasta qualquer alegação de suposto equívoco pelo denunciado, notadamente, diante da habitual conduta, em não fornecer informações ao Ministério Público. É muito habitual desse gestor, como demonstra a própria ação penal, na qual foi formalizado o acordo de não persecução penal em momento anterior à presente notícia de fato. A propósito, o descumprimento e a reiteração da mesma conduta delituosa do denunciado por condutas similares às que foram feitas no acordo de não persecução penal somente reforçam a possível intenção delituosa do denunciado. É o que se imagina, o que é advertido, mesmo advertido diante de denúncia anterior. Ademais, além de não estar configurado qualquer hipótese de rejeição, conforme previsto no artigo 395 do CPP, os fatos narrados não representam hipótese de absolvição sumária, conforme previsto no artigo 397 do mesmo Código. Não está demonstrada assim qualquer causa de atipicidade discriminante ou exculpante. Não há como se afastar da verificação da prática de fato aparentemente criminoso, o qual também é condição da ação processual penal, que torna inviável a rejeição de plano da peça acusatória, com fundamento no artigo 395 do CPP. Ressalto a propósito que não cabe nessa fase de recebimento ou rejeição da denúncia a verificação da existência dos elementos subjetivos do crime, data vênia, de modo que a precisa delimitação do fato delituoso, como narrado na peça acusatória, plenamente identificado como acontecimento histórico por circunstâncias que o demilitam no tempo e no espaço, demonstrando a sua tipicidade, tornando possível a verificação no fato dos elementos constitutivos do tipo e as circunstâncias que o individualizam, é suficiente para o juízo de admissibilidade positivo da ação penal. Sobre os requisitos para o recebimento da peça acusatória, Renato Brasileiro de Lima ensina que, aspas, o fato da imputação é que se presta a delimitar a acusação e, assim, serve para a identificação da ação penal, para a verificação da correlação entre acusação e sentença, para a efetivação do contraditório e como garantia do exercício da defesa. Entendida assim, a imputação como atribuição de fato delituoso a alguém para que ela esteja presente na denúncia ou queixa. A peça acusatória deve necessariamente conter os seguintes elementos: descrição de um fato, qualificação jurídico-penal desse fato e atribuição desse fato ao acusado. Salvador, Renato Brasileiro de Lima, 4ª edição, revista ampliada e atual, Salvador, edição Jus Pódio, 2016, página 366. Os fatos imputados, já concluindo o denunciado, foram acompanhados de lastro probatório suficiente a evidenciar a prova da materialidade dos delitos e os indícios de não autoria, de modo que, ao contrário do que sustentou o denunciado, os documentos que acompanham a denúncia demonstram que não é caso de manifesta atipicidade e sequer de evidente ausência de dolo na conduta. Sim, considero que a denúncia não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que deva ser rejeitada, a teor do que dispõe o 395 do CPP, ou seja, porquanto não se mostrar manifestamente inepta ou nela faltar pressuposto processual, justa causa ou condição para o exercício da ação penal, nem tampouco que há quaisquer das hipóteses de absolvição sumária. Antes exposto, voto pelo recebimento da denúncia com a devida instauração da ação penal. É como vota, excelência, senhor presidente. Pois não, desembargador Guilhermano. No painel aqui de votação, eu percebo que há 7 votos acompanhando o relator. Desembargadora Judite, desembargador Glauber, desembargadora Berenice, desembargadora Maria Neise,
desembargador Cornélio, desembargador Vivaldo, desembargadora Milka. A divergência... também, né? Também, né? Quem? Zeneide também. Desembargadora Zeneide. Não, a desembargadora Zeneide, a divergência do desembargador Expedito, a desembargadora Zeneide acompanhou a divergência. A divergência... Senhor presidente. Senhor presidente? Sim. Eu acompanho o relator. O relator, na minha nota está aqui, acompanha o relator, Tem divergência do desembargador Expedito e do desembargador Ibanez. Desembargador Amaury, presidente, havia uma nota, mas foi retirada. Sim. Ele atualizou acompanhando o relator. E eu vejo o registro aqui que o desembargador Gilson, ele... Parcialmente. Integralmente o voto do senhor relator, senhor presidente. Então, ele agora se acompanha o voto do relator. Integralmente o voto do senhor relator. Certo. Então, divergência só desembargador Expedito Ferreira, não é isso? Desembargador Ibanez também? Desembargador Ibanez Monteiro. Divergência também, desembargador Ibanez, parece que desembargador Expedito... Também. Ok. Recebida a denúncia por maioria. Devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças, com muita honra. E parece que não há mais processos. Eu indago o julgamento, né? Processo que independe de pauta e mesa. Não há mais processo. Processo de sustentação oral, né? Só tinha 3 mesmo, não há mais processo em pauta. Declaro encerrada a presente sessão.